antes de nós refletirmos sobre o Evangelho, acho oportuno a gente passar um pouquinho na primeira leitura, porque ela apresenta uma situação que talvez aconteça na vida de todos nós, e a gente pode ficar meio com vergonha de reconhecer isso na nossa vida. O que a leitura nos mostra? Nos mostra este servo da rainha da Etiópia, que estava indo numa carruagem, lendo a Bíblia, lendo o profeta Isaías. E Deus então mandou que o diácono Filipe fosse até ele. O diácono se aproxima dele e fala assim: você consegue entender o que você está lendo? E aí, este servo da rainha fala com toda a sinceridade: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Quem nunca pegou a Bíblia para ler, leu uma passagem, coçou a cabeça e falou assim: eu não entendi nada? Não é? A Bíblia, no seu conjunto, não é um livro fácil. É a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para nós. Mas essa mensagem de Deus foi sendo dada durante toda a história. Então, muitas vezes, para a gente poder compreender bem um livro da Bíblia, a gente precisa entender em que contexto que ele foi escrito, né? Às vezes ali se fala de uma figura, às vezes a linguagem é uma poesia. Então, se é uma poesia, eu tenho que interpretar como uma poesia. Às vezes é uma comparação, né? O monstro do oceano é uma comparação, né? Então, nem sempre a gente vai pegar a palavra de Deus. Tem que ter essa humildade. Não, eu abri aqui, o Espírito Santo está me dizendo: olha o que o servo falou. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Por isso, se a gente vai, por exemplo, fazer uma partilha da palavra de Deus, uma celebração, é sempre bom a gente ler primeiro, ler uma vez, ler duas, ler três, ler quatro, quantas for preciso, né? Às vezes pegar algum livro que vai explicar aquela passagem. Se a Bíblia tem ali uma nota explicativa, leia. Sempre vai lhe vir uma ideia nova, né? Então a gente ter essa consciência de que nem sempre é fácil a gente ler a palavra de Deus. Claro, se a gente pega o Evangelho, como é o próprio Jesus falando, então é muito mais fácil. Mas os livros, por exemplo, proféticos, né? O Apocalipse, se alguém falar que pega o Apocalipse e lê e entende, não está falando a verdade não, porque é um livro muito misterioso, porque muita coisa que está ali ainda não aconteceu. Por que o servo tinha dificuldade de entender essa passagem de Isaías? Porque era muito misterioso o que ele se dizia. Uma pessoa que é levada como uma ovelha, que é morta. No Antigo Testamento isso era muito difícil de entender. Depois que Jesus veio e tudo aconteceu com ele, para a gente hoje fica fácil. Mas imagine para quem viveu antes do tempo de Jesus. Então isso da primeira leitura. E do Evangelho, em realidade nós estamos dando continuidade à leitura do capítulo 6 de São João. O capítulo 6 de São João começa com um milagre. Alguém se lembra qual que é o milagre do capítulo 6? São João não conta muitos milagres não, são poucos. Mas um deles é esse do capítulo 6. A multiplicação dos pães. Jesus fez o grande milagre de, com 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão. Ele foi partindo o pão e na mão dele, milagrosamente, o pão se multiplicou. Jesus fez um milagre. Às vezes a gente pode falar assim: ah não, o que aconteceu ali, todo mundo juntou um pouquinho que tinha, aí foi juntando um pouquinho de cada um. Não. Quando a gente faz isso, a gente fala que é o milagre da partida, né? Mas o que Jesus fez aqui não é isso não. Porque o milagre foi exatamente porque só tinha 5 pães e com 5 pães. Porque se a gente começar a falar que todo mundo juntou, eu estou falando, Jesus faz milagre nenhum. O milagre está exatamente que eram 5 pães. Tanto que um dos apóstolos falou assim: mas o que é isso para tanta gente? Porque só tinha isso, né? Depois que Jesus faz esse milagre, o povo pensa assim: tendo um profeta como esse, que quando a gente tem fome ele multiplica o pão, ele tem que ser nosso rei. E quiseram fazer Jesus rei. O que Jesus fez? Fugiu. Porque Jesus não veio para ser um rei que simplesmente dá o pão material. E quem falou isso? Ele. Quando o povo foi atrás dele, ele fugiu, o povo foi atrás. Atravessaram o lago, né, que é tão grande que chama de Mar, da Galileia. Atravessaram e falaram: ó Jesus, o senhor veio para cá? Nós já estamos aqui de novo. Aí Jesus falou: vocês estão me procurando porque eu multipliquei o pão. Trabalhem pelo pão que não perece. Essa frase
importante na nossa vida: trabalhe pelo pão que não perece. A gente se cansa tanto, a gente trabalha tanto, para quê? Só pelo pão que a gente coloca na mesa? Tem que trabalhar por ele sim, mas não pode ser só pelo pão material. Nós temos que trabalhar também pelo pão que não perece. Temos que trabalhar também por aquela vida que não passa, que é essa vida que Jesus veio nos trazer. Se fosse para Jesus nos dar somente o material, não tinha razão de ser ele vir à terra. Ele veio porque ele nos dá o que ninguém mais pode dar, somente ele: a vida eterna. E essa vida que é alimentada com esse pão milagroso que ele nos dá. Então, Jesus fala isso: olha, vocês me procuram por causa do pão material, mas eu quero dar para vocês outro pão. Daqui a pouco estavam quase que só os 12 apóstolos, um olhando para o outro assim, sem entender nada também. Jesus vira para eles e fala: vocês também querem ir embora? O que Jesus quer dizer com essa palavra forte? Que ele veio para se dar em alimento. Se ninguém entender, se ninguém aceitar, ele não volta atrás. Já estava decidido, ele ia se fazer o nosso alimento. A gente entende? Não. A gente crê. Mas o fato de não entender não significa que nós estamos fazendo um absurdo. Há muitas coisas que nós não entendemos. Mas por que eu acredito em coisas que eu não entendo? Porque eu confio naquela pessoa que fala comigo. Vamos imaginar que nós nunca andamos no elevador. Aí você vai num prédio aí de 30 andares, você vai pegar esse cara falando 30º andar. A pessoa fala: não, precisa não. Esse negocinho aqui, esse quartinho, você entra aqui, ele vai subir e vai te deixar lá em cima. Aí você fala assim: mas esse negócio não cai não? A pessoa fala: não cai não, isso foi muito bem feito. Ah, então tá bom. Eu entendo como que funciona? Não. Um edifício de 30 andares, isso não cai não? Não, ele foi projetado para não cair. Ah, eu confio em quem fez. Eu entendo? Não. Isso é fé. Tem hora que a pessoa fala assim: crer é um absurdo. E a quantidade de coisas em que nós acreditamos e que nós não entendemos. Mas por que não é um absurdo? Porque eu acredito na palavra de alguém. Então, se alguém falar assim: você que é católico, você que vai lá, que comunga, você entende a Eucaristia? Você pode falar: eu não entendo não. Claro que eu não entendo, mas eu acredito, porque aquele que falou, ele não mente. Eu não entendo porque é um mistério muito grande para a minha mente tão limitada. Uma coisa é entender, né? Outra coisa é não crer. Mas nós cremos, né? É a palavra de Jesus. Na hora que Jesus falou para os apóstolos, perguntou se eles queriam ir embora, São Pedro falou: Senhor, nós iremos a quem? Só tu tens palavras de vida eterna. Uma palavra bonita, né? Mas São Pedro está dizendo assim: Senhor, nós também não entendemos nada, mas longe do Senhor vai ser mais difícil. Então nós ficamos. Então, Jesus que se faz o nosso alimento. Opa! Ele... Você está acabando a bateria? Eu pego. Tá. Jesus é que se faz o nosso alimento através faz de conta que vocês não estão escutando esse barulho, né? Senão a gente se distrai. Jesus se faz o nosso alimento. Vocês têm o privilégio de terem como padroeiro o bom pastor. Uma das coisas que o pastor faz com as ovelhas é o quê? É alimentar. A ovelha precisa que o pastor alimente, né? Ela precisa ser alimentada. Por isso que, né, o salmo que a gente canta tanto: o Senhor é o pastor que me conduz. Mas a própria palavra pastor vem da palavra apacentar. O que é apacentar? É dar comida, é levar a ovelha para comer. E qual é o alimento que Jesus nos dá? A Eucaristia. É importante a gente ter essa fé na Eucaristia. A Eucaristia não é um símbolo. A Eucaristia simboliza Jesus. A Eucaristia lembra Jesus. Não. A Eucaristia é um modo de falar. Não. A Eucaristia é Jesus. Aqui no altar está a hóstia que a gente fala que representa Jesus. Não, essa cruz aqui representa Jesus. É um símbolo de Jesus. A Eucaristia não é símbolo. A Eucaristia é a realidade, é o próprio Jesus, né? E quando nós o recebemos, Ele está em nós. Hoje
na hora da nossa adoração lá, eu li uma meditação que diz uma coisa belíssima, que talvez a gente não tenha parado para pensar. Quando nós comungamos, nós temos Jesus mais perto de nós do que aquelas pessoas que foram curadas por Ele. Por exemplo, o cego, Jesus tocou os olhos dele, pronto. O paralítico, Ele pegou pela mão e falou, levanta, e pronto. E nós? Ele está no nosso ser. Ele não coloca a mão em nós e tira. Ele fica dentro de nós. Quando a gente comunga, é como se nós não existíssemos mais. Imagina que você pega uma gota d'água e joga no oceano. Essa gota se perde ali, porque ela está em algo muito maior do que ela. Quando nós comungamos, é como uma gota d'água que se perde no oceano. Por isso que na hora do ofertório, o padre coloca uma gota d'água no vinho. O que é essa gota d'água? Somos nós que nos perdemos em Cristo. Então Jesus está em nós. Mais do que Ele está em nós, nós estamos mergulhados nele. Por isso o momento da comunhão é tão importante na missa, Daí a importância de comungarmos bem, nos prepararmos, No momento da comunhão, a gente vai adquirindo umas manias durante a vida, Quer ver uma mania que a gente adquire? Vai comungar, oi fulano. Não, você está indo receber o próprio Cristo. Você vai ter depois para falar com os seus amigos. Agora é o momento de Jesus. Você acaba de comungar, senta no banco. Eu vou lá na sua casa. Não, agora é com Jesus. Do jeito que você prefere rezar, mas sentado, de joelho, de olho aberto, olho fechado, do jeito que você reza melhor. Mas Jesus está em você. É o seu momento com Ele. Porque nós cremos que Ele está presente na Eucaristia. Então aproveitemos também esse rito para renovar a nossa fé na Eucaristia. A gente pode não ver, mas no céu nós vamos ver. Aqui é a fé. Tem uma história bonita de um menininho que ele estava na missa, mas ele não era católico, não frequentava muito. Ele foi com o coleguinha dele. Então, na hora da comunhão, o coleguinha dele que já tinha feito a primeira comunhão foi lá, comungou e voltou para o banco. Quando acabou a missa, esse menino foi na sacristia e falou assim: Padre, eu quero que o senhor me dê também aquele pãozinho. Aí o padre falou assim: tá bom, vem cá. Aí foi na sacristia, pegou lá no armário uma hóstia que não estava consagrada ainda, que não tinha sido usada no altar. E ele falou: por aqui, essa aqui eu posso te dar. Ele falou assim: não, eu não quero essa. Eu quero aquela que o senhor levantou lá no altar, porque aquela brilhava. Aquela brilhava, essa não brilha. Jesus deu para aquela criança a graça de ver, Nós não precisamos ver porque outros já viram. Nós não precisamos ver porque nós acreditamos na palavra de Jesus, mas Ele está presente. Então que esse trigo nos leve ao amor maior a Jesus, o bom pastor, pastor que alimenta, pastor que cuida de nós, e o alimento que Ele dá não é outra coisa senão Ele mesmo. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Quem come deste pão viverá eternamente, a vida eterna que Jesus nos promete. Amém.